O governo de Roraima fez hoje mais um pedido de ajuda ao Palácio do Planalto para enfrentar a crise migratória dos venezuelanos no estado. O repórter Paulo Leite traz ao vivo as informações para a gente. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Catiúcia. Oi, Pedro. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. O governo do estado de Roraima protocolou um ofício hoje aqui no Palácio Planalto em que faz 9 pedidos. Por exemplo, o governo pede o ressarcimento, e usa essa palavra, o ressarcimento de 184 milhões de reais ao estado. Dinheiro que teria sido gasto com venezuelanos. Pede também mais ambulâncias, mais viaturas para a Polícia Civil e para a Polícia Militar também, e faz um pedido da criação de uma medida provisória que dificultaria a entrada de venezuelanos no Brasil. Os venezuelanos só poderiam entrar aqui no Brasil por meio dessa medida com o passaporte. Pedido também feito pelo estado de Roraima. A resposta veio no começo da noite aqui mesmo do governo federal por meio do general Sérgio Etchegoyen, que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Ele disse, por exemplo, sobre recursos, sobre dinheiro que só para a saúde, o governo federal enviou para o estado de Roraima e também para os municípios que recebem venezuelanos 187 milhões de reais só para a saúde. Ainda sobre esse assunto, teve reunião aqui hoje entre o presidente Michel Temer e 6 ministros, falando, tratando dessa crise migratória lá em Roraima. Essas são as informações aqui em Brasília. Falando sobre Roraima, quem está lá é a repórter Ana Graziella, que tem mais informações diretamente de lá. Oi, Ana. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham. O Ministério Público aqui do estado de Roraima abriu um procedimento para investigar os fatos que aconteceram no fim de semana. Lembrando que um comerciante brasileiro, houve uma tentativa de latrocínio contra esse comerciante, o que gerou uma série de protestos e confrontos entre brasileiros e venezuelanos. O MP quer saber também do hospital que fez o atendimento a esse comerciante, como é que foi feito esse atendimento. Isso porque vários vídeos nas redes sociais dizem que houve negligência e que o Exército teria se negado a emprestar uma ambulância para o atendimento desse comerciante. O Ministério Público também pediu outras informações a órgãos competentes sobre pessoas feridas nesses confrontos. A gente também acompanhou hoje aqui, do lado de fora dos abrigos, como é que está a situação dos venezuelanos que esperam. Ontem a gente esteve dentro desses abrigos, os abrigos estão superlotados e a gente conhece a situação dos abrigos. Nós que estivemos também no Haiti, eu que já estive no Haiti, os abrigos também têm uma estrutura padronizada pela ONU e quem está construindo essas estruturas são os próprios venezuelanos. Você vai conhecer agora como é que é a história de quem espera por uma vaga do lado de fora. Acompanhe na reportagem. Jonathan chegou da Venezuela há 5 meses. Lá, ele era auxiliar de cozinha. Agora, em Boa Vista, busca um emprego para ajudar a mãe doente. A situação lá para conseguir medicação era muito diferente. Deixei de trabalhar para conseguir os medicamentos e imigrei para o Brasil em busca de ajuda para a saúde dela. Ele conta que tentou várias vezes ser acolhido em um dos 10 abrigos de Roraima, mas não conseguiu. Não havia vagas. Não tinha espaço, tentei por 5 vezes. Estamos lutando dia a dia para conseguir uma vaga e estão começando a tirar algumas pessoas de lá para conseguir um lugar. Nessa rua onde nós estamos aqui em Boa Vista, centenas de venezuelanos se alojaram. Eles assim estão em comunidades, com famílias, crianças, idosos. Isso porque eles não conseguiram vagas em um dos abrigos aqui da capital. E aí eles ficam aqui, aguardando do lado de uma igreja católica, para que alguém dê um prato de comida. Todos os abrigos operam acima da capacidade e já acolhem quase 5.000 pessoas. O Acnur, agência da ONU para refugiados, reconhece que a falta de vagas é um problema grave. O governo brasileiro e a agência da ONU, sobretudo o Acnur, têm trabalhado na estabeleção de outros abrigos, neste momento são mais 2 abrigos que já estão sendo trabalhados. São mais ou menos umas 1.000 pessoas que poderão ser abrigadas já no próximo mês.